Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix, Sangue e Água. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha e ativa o sininho para você receber notificação de todos os vídeos aqui do canal. Sangue e Água é a nova série da Netflix que estreou ontem, no dia 20, e é uma série sul-africana. Isso já tinha me deixado muito animada em relação à série, porque é muito legal. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais da Netflix, que é o fato deles trazerem outras nacionalidades, outras pessoas, outros jeitos de contar a história pra plataforma deles. Então a gente tem séries originais alemãs, dinamarquesas, brasileiras, sul-africanas, turcas, eu ia falar turquesas, mas não é turquesas, é turcas. Então assim, a Netflix se abre bastante pra diversas nacionalidades, diversas culturas diferentes, e eu acho que isso é uma forma da gente conseguir assistir coisas que não são só americanas, e isso enriquece o nosso repertório de séries, de filmes, de tudo que a gente assiste, né? Porque, querendo ou não, por mais que o molde seja parecido com o americano, por mais que o estilo seja parecido com o americano, eu acho que qualquer série que é de uma outra nacionalidade sempre tem alguma coisa a adicionar, sempre vai trazer um toque especial que vai adicionar alguma coisa naquela história. Então eu já tava muito empolgada pra assistir Sangue e Água desde que eles lançaram o primeiro trailer. Eu não sabia nem do que era a série direito, eu já tava falando, meu Deus, eu quero assistir. Isso sem falar, né, no fato de que a gente tem uma maioria de protagonistas e personagens que são negros ou não brancos, né? Então a gente tem, assim, muitas pessoas diferentes. Eu acho que isso é muito legal, porque, de novo, ajuda a aumentar ainda mais a representatividade dentro da plataforma, dentro das séries que a gente assiste. E eu acho que o mais legal é que isso é uma série que não vai falar sobre racismo. Então é óbvio que é importante a gente ter séries que falam sobre o racismo, que mostram o racismo. A gente tem muitas séries assim, a gente tem Cara, Gente Branca, uma série maravilhosa da Netflix que fala muito sobre esse tema. A gente tem Olhos que Condenam, que fala também desse tema, mas de uma forma diferente. Então eu acho que é muito legal também a gente ter essas séries que a intenção delas é ser só uma série bobinha, só ser uma série clichê, é não necessariamente falar sobre isso. Porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa ter. Isso também é uma coisa que precisa ser normal. E eu acho que eu vejo muito isso na forma com que a Netflix tem tentado trazer mais diversidade pro conteúdo deles. E eu acho que Sangue e Água é um exemplo perfeito disso. Bom, muito que bem, vamos falar um pouquinho sobre o que é a série. Então, na história, a gente tem a protagonista Puleng, que é uma garota jovem de 17 anos, e ela tem, dentro da família dela, uma grande questão que a primogênita, né, a irmã mais velha dela, desapareceu logo após o nascimento. Então ela foi sequestrada diretamente do hospital. E eles estão há 17 anos tentando descobrir o que aconteceu com essa irmã perdida, e isso é uma questão que paira em cima da família e que causou no relacionamento dela com os pais, dos pais entre si, né, da mãe com o pai dela. Então é uma questão muito importante para a família dela. E aí, no aniversário de 17 anos desse desaparecimento, algumas pistas novas começam a surgir e o pai dela se torna um suspeito principal desse caso, de que ele estaria diretamente envolvido com o desaparecimento e o sequestro da filha. Então, a partir daqui eu vou falar um pouquinho com spoilers, então se você não quer levar spoiler, você não quer ver spoiler, eu recomendo que você pause o vídeo, termine de assistir a série e depois você volte. E aí o que acontece é que a Puleng e a melhor amiga dela, Zama, vão parar numa festa de um menino que a Zama tá saindo, que é o Chris, e aí nessa festa, a Puleng, ela conhece uma outra menina, a menina é super simpática com ela, tal, e um menino em específico fala que ela acha que as duas são muito parecidas, né, fisicamente, assim, que elas têm fisionomias parecidas. E aí a Puleng começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, né, porque ela tem uma irmã que desapareceu e, curiosamente, essa menina faz aniversário no mesmo dia, que seria o dia do nascimento da irmã dela, ou seja, as duas têm a mesma data de nascimento. É uma menina que é parecida com a Puleng fisicamente, ela poderia ser a irmã perdida. E aí a Puleng entra em uma missão de tentar descobrir se essa menina, que é a Fikile, é realmente a sua irmã perdida ou não, né? E aí ela vai se mudar de escola, ela vai parar na escola particular que a Fikile estuda, e lá ela vai começar a investigar a menina e vai tentar dar jeitos pra descobrir, tentar entender essa história, né? E tentar, enfim, descobrir tudo. Vou ser bem sincera com vocês, como eu falei, eu estava bastante animada pra série, e eu gostei muito dos primeiros episódios. A série só tem 6 episódios, então eu achei isso ótimo, porque é uma série que não fica enrolando, não fica contando coisas a mais, mas eu acho que é uma série que acabou se enrolando nela mesma, porque a gente tem uma história principal, que é essa história
da família da Puleng, de tudo que acontece e tudo mais. E aí a gente tem várias micro e mini histórias que vão acontecendo. E eu acho que as coisas ficaram meio soltas, né? Eu tive essa sensação de que, por mais que as coisas tivessem uma conexão, muitas vezes a gente ficava falando de um determinado assunto e esquecia essa parte principal. E a própria Puleng esquecia. Ela era uma pessoa muito obcecada com isso, porque ela queria provar a inocência do pai dela, então pra ela era importante entender essa história e descobrir se a menina era ou não a irmã dela, né? Porque isso, de uma forma ou de outra, levaria eles a terem algumas outras pistas sobre o caso, e o pai dela poderia ser inocentado. E aí, em vários momentos, ela esquece, ela deixa pra lá. Eu acho que isso não combinou com a história. Eu acho que ficou realmente um pouco bagunçado demais, né? E aí teve um momento que isso começou a me incomodar, porque a gente tava lá super, né, entretido na história dela, será que a Fikili é a irmã dela ou não? Tarará, e aí de repente a gente era jogado pra uma outra história. Ah, a Fikili na verdade tava, né, dando uns pega no professor. Ah, o menino lá que ela gosta, né, tá dando em cima dela e eles vão estar juntos, e aí eles saem, fazem uma música, daí você fala, legal, mas... E aí? Tem o jornal da escola, e daí tem as pessoas do jornal da escola, e daí, tipo, essas pessoas têm os dramas delas, mas isso, de repente, vira o centro. Então, a Wendy, que é a menina do jornal da escola, ela é louca, tipo assim, é uma psicopata, entendeu? A menina, tipo, mente, inventa coisas, fofoca pra todo mundo, tipo, ela é o estereótipo dessa menina certinha que quer as injustiças do colégio acabem, só que ela é pior do que as pessoas que são populares, e aí, tipo, ela faz um monte de loucura, e aí, sei lá, e aí no meio de tudo isso a Fikili, ela é uma nadadora, e aí tem esse negócio dela nadar, mas isso não leva a lugar nenhum, tipo, vocês entendem? Tipo, eu acho que tem muita informação rolando nessa série, muita coisa, muita história, muita mini história ali, e fragmentos que no final não viram uma coisa só, né? Fica coisas perdidas. Então, primeiro, a Puleng e a Fikili, elas são amigas, daí não são. Elas são de novo, delas não são. Elas brigam, delas não são. Aí uma faz uma coisa contra a outra, daí a outra faz... E aí eu sinto que em determinado momento da série, virou só uma treta adolescente entre elas. Sendo que a Puleng tinha um motivo principal pra ela fazer aquilo, e aí... eu tenho a impressão de que em certos momentos ela esquece qual que é o objetivo dela e o que ela realmente quer. Além do fato de que eu acho que tudo é muito previsível, tudo é muito clichê, né? E eu acho que... eu já falei isso várias vezes aqui no canal, não me levem a mal, eu não tenho nenhum problema com clichês, eu acho que clichês são ótimos, eles são clichês por um motivo e eu amo, mas eu acho que a gente tem um clichê até um ponto onde a gente tem uma coisa que é previsível demais. E eu acho que muitas coisas nessa série são previsíveis demais, e aí eu acho que perde um pouco o sentido, porque a gente não tem um grande desenvolvimento desse negócio da investigação. Então, não tem um momento que ela fala assim, vou investigar. Toda vez que ela fala vou investigar, acontece uma outra coisa, dela fica envolvida nessa outra coisa da escola, e aí ela larga a investigação, e quem faz mais investigação, na verdade, é o Wade, né, que é o menino que é amigo dela, que gosta dela. E esse personagem, tipo assim, coitado, o menino nasceu pra ser feito de trouxa, e ele deixa, e ele gosta, entendeu? Então, tipo, ele gosta que pisem nele, e é isso aí. E aí eu acho que tem muitas questões. Então, tipo, tem a amiga da Fikili, que é aquela loirinha, que daí ela é super transgressora, ela vende drogas e ela bebe na frente da escola. Essa é a garota mais X, tipo assim, ela olha e fala, nossa, acho que a Puleng tem uma obsessão por você e tal, não sei o que, tipo, ela vê coisas que a Puleng faz, mas no final, o personagem do Chris, ele faz o papel dessa menina, que é alertar a Fikili que a Puleng é obcecada por ela. Então essa menina loira... entendeu? Ela não precisava estar ali, ela não adiciona nada à história. Tipo assim, ela é uma personagem muito X. E aí uma outra coisa que eu fiquei bastante incomodada, que eu não gostei nem um pouco, é que eles falam que o Chris é um personagem pansexual. Quando eles falaram isso, eu falei assim, nossa, muito legal. Porque eu sempre gosto quando eles trazem esse desenvolvimento de sexualidades, de trazer uma outra visão das coisas. Eu sempre acho que isso é muito importante. Mas que desenvolvimento? Porque daí o menino, ele é pansexual, isso significa que ele engana duas pessoas, e aí depois ele quer ter um relacionamento com as duas pessoas, mas meio que, tipo, não importa, aquilo não é importante pra história. E aí fica uma coisa meio jogada, tipo, dá a sensação de que eles falaram daquilo só por falar, só pra dizer, a gente tem um personagem que é pansexual, entendeu? Então não tem um desenvolvimento, não tem uma representatividade de fato, e aí eu acho que era melhor não ter, entendeu? Se você não vai desenvolver, você não vai dar uma importância pra aquilo dentro da história, eu acho que é melhor não ter. E eu acho que, tipo...
a confusão dos personagens principais, né, da Fikili com a Puleng e o que orbita em volta delas é tão grande, então fica um negócio do tipo, ela quer descobrir, daí as duas brigam, daí acontece uma coisa, daí acontece outra, daí os pais vão na escola, daí elas brigam, elas fazem as pazes, daí elas brigam, daí elas fazem as pazes, daí a Puleng descobre mais alguma coisa sobre o caso por causa do Wade, daí ela vai investigar, mas daí ela volta e briga, tipo, que acontece tanta coisa que todo o resto que poderia até ter um desenvolvimento, poderia ter um espaço, não tem espaço, porque a gente tá sempre focado nessa história, e tudo bem, porque é a história principal, mas então não adianta ficar querendo complicar muito o que acontece no fundo, né, no background, assim, da história. Então eu acho que eles colocaram coisas demais, elementos demais, e eu não fiquei satisfeita. Eu assisti até o final, são 6 episódios, então óbvio que isso facilitou, e é óbvio que isso foi bom, porque não teve enrolação, não teve os fillers, né, que são episódios que não acontecem nada, mas ao mesmo tempo eu senti que poderia ter tido mais. Eu acho que poderia ter tido mais da investigação, porque no final das contas, eu queria ver a investigação dela pra descobrir sobre a irmã, né? Eu achei que eu estaria assistindo alguma coisa como The Line Game, que era uma série que eu amava, por sinal, e que tem esse estilo parecido, que são duas meninas que são gêmeas, e que, enfim, não sabem uma da outra, daí elas descobrem, uma é super rica, a outra é super pobre, e aí elas vão vivendo essa vida, trocam de vida e tudo mais. Então, tipo, eu achei que seria uma coisa mais nesse estilo, e a gente teria um foco maior nessa história das duas, e não nessas rixas que elas ficam uma com a outra, né? E com esse negócio com o treinador, que é uma coisa que também fica meio jogada, e daí de repente tem a mulher do treinador, e aí, tipo, entendeu? É tipo um caos, assim, de coisas que você, depois tem uma hora que você acha que você não tá nem acompanhando a história, você fala, mas e a irmã dela? E o pai, né? Tipo, fica muito de lado, sendo que isso deveria ser a parte principal. Aí, pra completar essa decepção, o final. Tudo aconteceu, tarará, e eu tava o tempo inteiro, menina, fala pra Fikili que ela é sua irmã, fala que você acha que ela é sua irmã, conta pra ela vai entender, conta pra ela, conta pra ela, conta pra... E ela não conta, ela não conta, ela não conta. Aí no último minuto ela conta, acaba a temporada e fica assim, ó. Sério mesmo? Eu acho que faltou saber qual é a história que eles queriam contar e contar essa história. Eu acho que eles tentaram contar muitas histórias e no final eles não contaram história nenhuma. Porque daí a grande história, os grandes segredos e tarará, tudo ficou pra uma próxima temporada que a gente não sabe nem se vai ter. E considerando essa temporada como ela foi, eu vou me arriscar e dizer que não deve ter uma segunda temporada. Não porque a série... Nossa, não é isso, gente. A série não é horrível, a pior série que eu já assisti na vida. Não é isso. A série tem pontos positivos, ela não é horrível, não é a pior série que eu assisti na vida. Antes que vocês venham me xingar, porque vocês adoram, né? Vir aqui nos comentários e falar assim, nossa, mas você só fala mal. Nossa, mas você só fala mal. Não, gente, a gente tá tendo um debate e eu queria mostrar pra vocês alguns pontos que eu acho que são negativos e que eu acho que refletem muito na série, né? E é isso, sabe? Eu fiquei bastante decepcionada porque eu acho que tem muita história e pouco desenvolvimento dessa história. E aí na hora que fica legal, que a gente fala, meu Deus, vai desenvolver, acabou a temporada. E aí no final eu acho também que ficou muito óbvio essa história. Então assim, na hora que eu vi que a menina vinha de uma família que era muito rica, eu já falei assim, a família pagou alguém pra esconder a identidade da menina. Isso é óbvio, famílias ricas fazem isso o tempo inteiro. Só que aí parece que demora pra girar essa chavinha na cabeça da Puleng, entendeu? Ela fica meio que, e aí não vai pra lugar nenhum. E aí o Wade, que é um cara que, tipo, teoricamente não tem interesse nenhum, fica, não, olha aqui, olha isso, olha o que eu descobri. Tipo, menina, dá uma atenção pra ele, entendeu? Ouve o que o garoto tá falando, tipo, sabe? Então eu acho que foi muito frustrante. E aí no final fica meio... Eu não sei, me dá a sensação de que eu já vi essa história milhões de vezes e eu fiquei um pouco decepcionada. É isso, a palavra é decepção. Eu não gostei do final, eu achei que foi muito previsível o que a gente teve de resolução, né? Que foi o fato de que a mãe da menina começou a agir super como culpada, então, tipo, ela com certeza tem a ver. Ela não podia ter filhos, e aí o que acontece é que o pai do outro menino, que é o melhor amigo dela, que é super da família, somos como irmãos, não sei o quê. O cara era advogado e trabalhava nesse esquema aí de forjar certidão de nascimento, e é isso. Só que isso já tava claro, tipo, lá atrás, sabe? E aí eles demoram todos esses episódios pra pensar... Entendeu? Fiquei meio... E aí a Puleng, coitada, ela faz umas coisas, tipo, ela vai na casa da menina, ela fica tirando umas fotos na cara de todo mundo, ela não esconde, entendeu? Eu acho que ela é meio lentinha, assim, pra fazer as coisas. Faltou uma malícia ali, entendeu? Isso sem falar que a Puleng é insuportável. Eu acho que ela é uma pessoa muito manipuladora que se faz de uma pessoa não manipuladora. Então ela faz parecer que ela não tá manipulando ninguém, mas ela manipula todo mundo. E aí eu fico tipo, você tá manipulando todo mundo e você sabe disso. Entendeu?
meu, eu fiquei bem decepcionada, assim, fiquei bem triste. Não acho que foi uma perda de tempo, não, enfim, não é nada disso, não é a pior série que eu assisti, nada disso. Mas eu fiquei decepcionada, eu acho que tinha muito potencial e poderia ter sido muito melhor e poderia ter entregado uma história muito mais legal e a gente poderia estar sabendo muito mais, poderia ter mais coisas pra gente investigar sobre esse assunto, né? Investigação mesmo, as outras coisas podiam acontecer, mas se o principal é a investigação, o principal tem que ser a investigação. Então é isso, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acharam de Sangue e Água. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Um beijo!